Fundo Monetário Internacional melhora a previsão para a economia do Brasil este ano. Queda no preço dos combustíveis desacelera a prévia da inflação oficial do país. Honda mostra situação melhor para consumidor e donos de postos de gasolina. Aumentam reclamações dos consumidores contra empresas de aviação. Emissão de nova carteira de identidade começa pelo Rio Grande do Sul. Banco Central lança 2 moedas em homenagem aos 200 anos da independência. Obesidade animal, semelhante à condição dos seres humanos, pode esconder problemas maiores como os tumores. E depois de reconhecer problemas, presidente da CBF promete soluções para erros dos juízes de futebol. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As reclamações contra as companhias aéreas em 2022 já superam os números de 2019, antes da pandemia. Entre as principais queixas estão cancelamentos, problemas no atendimento e dificuldades para o reembolso. Era para ser a viagem perfeita. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho. O destino das férias em família foi Natal. O casal conta que deu tudo muito certo até a volta para casa. O primeiro voo do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro atrasou 40 minutos. De lá, a família veio a São Paulo para daqui partir para Maringá, no Paraná, onde mora. Mas chegou aqui, o avião já estava saindo. Era questão se eles tivessem esperado 5 minutos, a gente tinha conseguido pegar o voo, mas o avião estava saindo e a gente acabou ficando. Foi muito difícil para saber onde estava a bagagem, para conseguir uma informação para onde a gente tinha que ir, já que tinha perdido o voo, o que a gente ia fazer. Então, para conseguir pessoas que dessem informação, direcionassem para que lugar que a gente ia, foi bem complicado. Foram 5 horas aguardando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para respostas sobre todas as pendências, entre elas a alimentação. Eu e minha família, a gente percebeu que só quem foi atrás, quem cobrou os funcionários, eles deram um voucher para janta. Caso não, as pessoas estavam saindo sem janta mesmo. Apesar de todo o estresse, a família não reclamou sobre a companhia em nenhum site ou órgão de defesa do consumidor. Mas tem muita gente que reclama, viu? Só nos 5 primeiros meses do ano foram registradas mais de 53 mil queixas contra companhias aéreas. E isso apenas em um site de reclamações. Esse número já supera o verificado em todo o ano de 2019, antes da pandemia. Em 2022, foram feitas aproximadamente 353 queixas por dia, principalmente por causa de cancelamentos, problemas com atendimento, dificuldades com pagamentos e reembolsos e questões relacionadas a milhas. O casal acredita que o que a família passou está relacionado à falta de comunicação e de profissionais. Não tinha profissional para explicar para onde ia, para direcionar. Chegamos lá embaixo, que mandaram a gente para a parte de baixo, e tinha somente 3 funcionários e muita gente em cima. Não conseguia responder, não conseguia falar com as pessoas. Então, essa questão de funcionário eu acho que interfere também. Mas o problema não seria atual e nem estaria relacionado à pandemia. Segundo o marido da Flávia, a falta de informação é uma questão antiga. Ele conta que bem antes da crise sanitária tinha um voo marcado para 7 da manhã e às 5 recebeu um e-mail que informava que o voo havia sido cancelado e nada mais. Liguei no aeroporto, ninguém me atendia, não consegui falar com ninguém. Eu falei, vou até o aeroporto, né, para ver o que está acontecendo. E fui até o aeroporto, porque eu tinha aula naquele dia. E aí no aeroporto eu fui informado que realmente o voo estava cancelado, mas que tinha um ônibus disponível para quem quisesse ir. Quer dizer, eles mandaram um e-mail dizendo que estava cancelado, mas ninguém me falou do ônibus. Então, se eu não vou até o aeroporto, eu não tinha ido para Curitiba. Se a comunicação é falha, atenção às informações a seguir.
Diante de atrasos, o passageiro pode exigir reembolso integral ou pedir outro meio de transporte. Quando o voo atrasa, a companhia deve avisar ao passageiro sobre a nova previsão de partida a cada meia hora. Depois de 1 hora de atraso, a empresa deve fornecer internet e telefone. Após 2 horas, a alimentação deve ser ofertada ao passageiro. E depois de 4 horas de atraso, o cliente tem direito a transporte e hospedagem. O casal conta que a maioria dos passageiros do voo teve respaldo da companhia aérea. Ainda assim, fica difícil esquecer o estresse vivido naquele dia. No nosso voo tinha uma pessoa que estava viajando porque a mãe dela faleceu e ela tinha que chegar no velório da mãe. Então, assim, uma situação emocional já muito difícil. E aí ter que ficar procurando aonde vai, cadê a bagagem, o que vai fazer. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas, que para elas é muito mais difícil, né? Quando o passageiro passa por problemas como esses, pode buscar seus direitos em órgãos como o PROCON, com a apresentação de alguns documentos. O comprovante de pagamento da passagem, o número da reserva, se ele trocou e-mails, se ele trocou o WhatsApp, ele vai juntar esses documentos, mais um relato do que aconteceu, seus documentos pessoais, no site do PROCON, registrando essa reclamação, a empresa é notificada. Se a companhia não responder em até 10 dias, um processo administrativo é aberto. Onde a empresa novamente é notificada ou ela será convocada para uma audiência online. Esses são os caminhos que o consumidor deve percorrer para reclamar de qualquer má prestação de serviço e, nesse caso, de transporte aéreo. A nova carteira de identidade começou a ser emitida hoje. A grande novidade é que o documento não traz mais o número do RG, só o do CPF. Assim, carteira de identidade nacional será emitida primeiro no estado do Rio Grande do Sul. Em agosto, o documento também será emitido no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná, que participam do projeto piloto. Já os outros estados terão até março de 2023 para iniciar a emissão do novo modelo. A principal diferença é o número do documento. Assim, trará apenas o CPF. Atualmente, os documentos trazem, além do CPF, o RG, que deixará de existir. No sistema atual, cada estado emite um RG, o que possibilita que o mesmo cidadão possa ter vários números em cada região. Já o CPF é um único registro para todo o país. No entanto, a troca do documento não será obrigatória e a substituição poderá ser feita de forma gradual e gratuita. As carteiras de identidade atuais terão validade por 10 anos, até 29 de fevereiro de 2032. São Paulo foi o estado que teve o maior número de prisões em operações de combate a crimes contra crianças e adolescentes entre os meses de junho e julho. Ao todo, 347 prisões foram decretadas e mais de 6 mil crianças e adolescentes vítimas de maus tratos foram socorridas nos últimos 30 dias em todo o estado. Como consequência disso, a região sudeste registrou 719 prisões por crimes dessa origem. As operações tiveram como alvo prender criminosos que cometiam crimes de violência física e sexual, exploração, aliciamento, maus tratos, homicídios, entre outros. Além de São Paulo, policiais civis de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo realizaram mais de 1.400 procedimentos de medidas protetivas e mais de 174 mandados de busca e apreensão. Em uma soma geral, quase 19 mil vítimas foram socorridas em todo o país entre os dias 13 de junho e 13 de julho, e 1.500 agressores foram parar atrás das grades. Depois de Brasília, a tecnologia 5G deve começar a operar nesta sexta-feira em mais 3 capitais. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que a internet 5G vai ser ativada nesta semana nas cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, João Pessoa, na Paraíba, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O 5G promete entregar mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis. Brasília foi a primeira cidade do país a contar com o chamado 5G puro, que oferece a maior velocidade. A previsão é que todas as capitais tenham um sinal ativado até o fim de setembro. Segundo a Anatel,
A Siga Antenado, entidade criada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, vencedoras da faixa de 13,5 GHz, no leilão do 5G, já concluiu a instalação de torres e de filtros para evitar interferência nessas 3 capitais. Os testes também já foram feitos e não foi identificado nenhum empecilho para a ativação do sinal nessas capitais. As outras capitais devem ter o 5G funcionando até o dia 29 de setembro. E para as demais cidades do país, o sinal do 5G puro deve chegar gradualmente até 2029. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que o cenário da varíola do macaco no Brasil é preocupante e que pode haver subnotificação no número de casos por falta de testagem. O país é o 7º do mundo com mais contaminações. O último balanço apontou 813 diagnósticos confirmados pelo Ministério da Saúde. Para a OMS, é importante que as autoridades tenham conhecimento das recomendações temporárias, além de medidas adequadas. No último dia 23, a zoonose viral foi classificada como emergência de saúde pública de importância internacional, que é o nível mais alto de alerta da entidade para uma doença em circulação. O Ministério da Saúde iniciou as negociações para a compra de inicialmente 50 mil doses de vacina e explicou que está em tratativas com a Organização Pan-Americana de Saúde e a própria OMS, mas não informou o prazo para o início da vacinação. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil já estava fazendo o dever de casa desde o primeiro caso suspeito. Ele afirmou que as vacinas não estão disponíveis em larga escala e que não há indicação para vacinação em massa. A varíola do macaco foi descoberta em 1958 e circula principalmente entre roedores. E os humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles. E veja a seguir, inflação cai e FMI melhora a previsão para a economia do Brasil. E ainda, Banco Central lança 2 moedas em comemoração aos 200 anos da independência. O perigo do despejo de medicamentos em rios do Brasil foi destaque em uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. O assunto será apresentado em um evento no Japão. Um grupo de pesquisadores da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, estuda formas sustentáveis de combater contaminação da água em rios e lagos por substâncias como corantes, medicamentos e agroquímicos. São desenvolvidos estudos que buscam identificar nanopartículas capazes de reconhecer e eliminar substâncias tóxicas presentes no meio ambiente. Então essa necessidade ela é recorrente justamente de ter essa ampla contaminação no meio ambiente e, consequentemente, precisa detectar esses compostos tóxicos no meio ambiente e tirá-los do meio ambiente de forma muito mais limpa. O estudo vem ao encontro de uma pesquisa realizada aqui em Dourados sobre a ameaça de contaminação nos córregos da cidade por fármacos. O descarte irregular de medicamentos traz risco não só ao meio ambiente, mas à saúde das pessoas. Para a vida aquática, os efeitos mais comprovados são, no caso, peixes, por exemplo, que é uma coisa mais fácil de entender, processo de feminização de peixes. Para o ser humano, aí já é uma situação mais específica. Vamos imaginar que se você consome um pescado, um alimento que está contaminado por um medicamento. São pesquisadas nanopartículas bimetálicas e híbridas que podem acelerar a redução do oxigênio gasoso, o que leva à produção de peróxido de hidrogênio, e o professor nos explica como tudo isso funciona. A nanopartícula, ela é um material extremamente pequenininho, nós chamamos de que isso é numa escala nanométrica, e ela, na verdade, ela funciona como um catalisador, um termo usado em química. O catalisador, ele acelera qualquer reação, e essa reação, juntamente com o composto que está sendo oxidado no nosso tipo de sistema, ele vai ser formado alguns radicais, justamente com o que nós temos de um agente oxidante, que é o peróxido de hidrogênio, comumente chamado como água oxigenada, e esses radicais
quebram essa molécula e, consequentemente, descontaminam um efluente aquoso. Basicamente, a degradação de substâncias contaminantes acontece com o resultado de um processo chamado fotólise, na qual se usa a luz do sol a uma luz artificial para acelerar a transformação de uma substância. A luz solar é uma energia renovável e sustentável, mas existem situações em que não dá para usar a energia do sol. Aí entra a pesquisa do professor William. Nós precisamos ter um tratamento diferente do convencional, que nós chamamos de tratamento biológico. E o tipo de processo que a gente usa é um processo alternativo, viável e muito mais barato. O professor vai participar do comitê organizador do Fórum Internacional de Engenharia de Energia, que será realizado em Osaka, no Japão, de 5 a 7 de junho de 2023. Isso é muito gratificante para a nossa universidade, né, para o nosso programa de pós-graduação em Química e para o nosso curso de Química. E a gente vai mostrar um pouco, né, de todo esse material que a gente vem trabalhando, né, juntamente com os nossos alunos, para tentar mostrar um pouco dessa relevância, inclusive uma relevância local, né, devido às quantidades de efluentes que estão contaminados no nosso meio. O Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão para a economia do Brasil este ano. A expectativa agora é de um crescimento de 1,7%, o dobro do ano passado. Já em relação ao mundo, o FMI estima que o PIB vai cair à metade para 3,2%. O resultado será puxado pela situação ruim na China, Europa e Estados Unidos. A prévia da inflação oficial do país desacelerou. O fechamento do IPCA 15, divulgado hoje pelo IBGE, é referente ao mês de julho. O resultado foi puxado pelos combustíveis e energia elétrica, que caíram de preço. Mas dos 8 itens pesquisados, 6 apresentaram alta, principalmente os alimentos, como o leite e o vestuário, com destaque para as roupas masculinas. Segundo o IBGE, o IPCA 15 de julho ficou em 0,13%. Um mês antes, o índice foi de 0,69%. Este ano, o índice está acumulado em quase 6% e nos últimos 12 meses, acima de 11%. Mas a expectativa dos analistas é que deverá continuar em baixa e terminar o ano em cerca de 7%. Uma semana após o anúncio da queda no preço da gasolina, os valores têm se ajustado ainda mais na bomba. Além dos consumidores estarem economizando, os donos de postos estão vendendo mais. Agora tem até fila para abastecer. Igual eu vim cuidando ali para cima, 5,25, 5,22, daí eu vi 5,19 aqui e já encostei. De sexta-feira para cá, o preço da gasolina caiu mais alguns centavos. 5,19 eu vi agora, sexta-feira eu abasteci, estava 5,29 aqui. Então, assim, você chega e já encontra uma plaquinha com uma surpresa melhor. E se procurar bem, acha até por 5,14, como neste posto no centro de Campo Grande. Quem baixar o aplicativo de algumas empresas de distribuição de combustíveis consegue ainda mais desconto. Neste caso, a gasolina está abaixo de R$ 5,00 o litro. Bom para nós consumidores, bom também para os donos de postos, que já sentiram um aumento na procura, cerca de 10%. Ou seja, é bom para todo mundo. O Silvio, motorista de aplicativo, já fez as contas da diferença no bolso. R$ 500 por semana, no caso, daria por mês R$ 2.000 por mês só de gasolina. E agora? Diminuiu bastante, eu estou conseguindo, diminuiu quase 1.500, quase R$500, né, de economia a gente teve, mais ou menos. A torcida, é claro, é para que os preços continuem caindo. E nesta terça-feira, o dólar fechou em queda, à medida que a força das commodities por expectativas melhores sobre a China deu fôlego à divisa brasileira e amorteceu pressões relacionadas à alta de juros nos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,38%, encerrando em R$ 5,34 na venda. E a Bolsa de Valores teve recuo de 0,50%, com 99.771 pontos. O Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo. Nos últimos 5 anos, o custo da energia elétrica aumentou em 47%.
Os dados foram apresentados em um levantamento feito por uma plataforma de cupons de desconto e com os números da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace. Para a realização do estudo, foi levado em consideração o custo de 200 kWh, a medida do setor de energia ajustado pela renda per capita de cada nação. Segundo a pesquisa, o Brasil ficou atrás somente da Colômbia no custo da eletricidade. Mas a dúvida que fica é: por que a energia do Brasil é tão cara? O estudo mostra que do total do custo pago pelos consumidores, apenas 53,3% dos valores pagos são efetivamente utilizados para a geração, transmissão e distribuição da energia. Os vilões estão nos outros 46,5% restantes, que são compostos por taxas, furtos, impostos e ineficiências. Somente referente ao furto de energia, o levantamento estima que em 2022 as perdas somarão mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O Conselho Nacional de Justiça liberou R$1,5 bilhão para quase 100 mil beneficiários que entraram com processo contra o INSS para receber pequenos valores, pedidos em processos de revisão de auxílio-doença, aposentadoria ou pensão. A consulta pode ser feita pelo beneficiário ou por seu advogado no site do Tribunal Regional onde foi protocolada a ação. O Banco Central lançou 2 moedas comemorativas em alusão aos 200 anos da independência do Brasil, uma de R$2 e outra de R$5. As vendas são feitas pelo site do Clube da Medalha da Moeda do Brasil. As moedas alusivas aos 200 anos da independência do Brasil são feitas de prata e cuproníquel. As moedas estampam importantes momentos ligados à data histórica. A de prata traz a imagem do Conselho de Estado, onde foi tomada a decisão de aconselhar Dom Pedro a romper com a coroa portuguesa. A de cuproníquel mostra a representação do Grito da Independência proclamado por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. No verso, haverá uma faixa em verde e amarelo. É a primeira vez na história que o recurso de cores é utilizado em uma moeda brasileira. Inicialmente, foram feitas 5 mil moedas de prata e 10 mil de cuproníquel. Elas poderão ser adquiridas por R$ 420 e R$ 34, respectivamente. As vendas são feitas pelo site do Clube da Medalha da Moeda do Brasil. No Líbano, país que vive uma crise profunda, algumas pessoas têm presenteado outras com buquês diferentes. Ao invés de flores, eles são feitos com libras libanesas e dólares norte-americanos. Com o país afundado na crise econômica desde outubro de 2019, os libaneses encontraram uma nova alternativa para presentear com a moeda local desvalorizada a mais de 90%. A empreendedora Tamar Hariri contou que os arranjos feitos com libras libanesas e dólares servem para as pessoas gastarem menos e também para ajudarem umas às outras. Eu pensei que flores talvez não funcionassem mais por causa dos preços dos arranjos naturais, que estão mais caros. Então desenvolvi uma coisa similar às flores. Com certeza não há substituto para as flores, mas talvez é melhor do que oferecer um buquê que pode custar até 2 milhões de libras libanesas. As pessoas podem dar dinheiro e ajudar o outro, seja no aniversário ou em outra ocasião. Hariri acredita ainda que a ideia possa estimular as pessoas a ter o seu próprio negócio. Atualmente, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. E veja a seguir a nova regra para a embalagem de vegetais. E ainda, veja também que carro explode enquanto era abastecido com gás no Rio de Janeiro. As embalagens de vegetais frescos não precisarão mais apresentar as datas de validade do produto. Segundo a recomendação do Ministério da Agricultura, o consumidor tem condições de avaliar visualmente se o produto está ou não em condições de consumo. A medida já está em vigor desde o último dia 22 de julho, quando o texto foi veiculado no Diário Oficial da União.
A norma altera uma complementação de uma lei de 2018 que define os requisitos mínimos de identidade e qualidade para produtos que se criam nas hortas, como legumes, frutas e vegetais. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida entra em conformidade com uma resolução da Anvisa que já previa a dispensa dessa informação. Ainda de acordo com a pasta, a providência será importante no combate ao desperdício de alimentos. Isso porque, até a publicação da portaria, os produtos com prazo de validade vencido tinham que ser descartados, não podendo ser destinados a outros fins, como, por exemplo, a doação. Anualmente, toneladas de frutas e vegetais são perdidos no Brasil em razão da expiração do prazo de validade, ainda que não estejam impróprias para o consumo. Além disso, o consumidor teria condições de identificar se os produtos não estão bons para o consumo, seja pela aparência ou pelo odor. A partir de agora, seguindo a regra atual, os produtores de hortícolas não precisam mais informar a data de validade nas embalagens. Desde o mês passado, a Polícia Militar Ambiental está desenvolvendo a Operação Pesca Legal. É mais uma tentativa para combater o uso de apetrechos proibidos neste período em que o nível das águas está baixo. A Operação Pesca Legal teve início no comecinho de junho. Em pouco mais de um mês, foram apreendidos quase 160 quilos de pescado. A apreensão de petrechos ilegais tem sido o grande mote dessas fiscalizações. Porque esses petrechos, as pessoas inescrupulosas, esses pescadores, eles armam à noite, às vezes na madrugada vão lá e conferem, e o tempo exposto é muito pequeno, então é difícil você pegar essas pessoas. Então o que acontece? Esses petrechos, por exemplo, as redes de pesca, só numa dessas operações nós apreendemos 1.500 metros de rede de pesca. Todas as 6 companhias da Polícia Militar Ambiental do Estado participam da operação. E quando os policiais partem para verificar as irregularidades, eles ficam 72 horas de prontidão. Por isso, 13 pessoas já foram detidas e a quantidade de multa aplicada é de R$13 mil. Dessas 13 pessoas, pelo menos 8 foram presas por pesca predatória e 5 pessoas foi por falta da licença de pesca, que não é um crime, mas é uma infração administrativa que prevê uma multa de R$300 a R$10 mil. As pessoas que são presas, elas são conduzidas à delegacia e lá é feito o auto de prisão em flagrante, aí a pessoa pode sair para responder sob fiança, né? E além disso tem a multa administrativa, porque que é julgada pelo IMASU, que nós aplicamos, que prevê uma multa de R$700 a R$100 mil, mais R$20 por cada quilo do pescado ilegal. Nas últimas décadas, a lei da pesca ficou mais rigorosa e as penalidades também. Com isso, diminuíram bastante as apreensões. Nós apreendíamos aqui na década de 90 120 toneladas de peixe. Hoje, a gente apreende 2 toneladas por ano. A Operação Pesca Legal vai até o final de setembro. Um carro explodiu enquanto o tanque era abastecido com gás em um posto de gasolina na zona norte do Rio de Janeiro. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento da explosão após um homem caminhar até a traseira do carro e abrir o porta-malas. Além do veículo, a cobertura sobre as bombas de combustível do posto também ficou danificada. De acordo com os frentistas, a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava enferrujado. Das 2 pessoas feridas, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, foi encaminhado para o centro cirúrgico e está em estado grave. Já a outra é uma mulher que não teve a identidade revelada e está recebendo cuidados médicos. A Rússia anunciou hoje que vai deixar o projeto da Estação Espacial Internacional após 2024, data que espera ter cumprido todos os seus compromissos. A informação foi divulgada em um comunicado do Kremlin após uma reunião do chefe da Agência Espacial Russa, Yuri Borisov, e o presidente Vladimir Putin. Borisov disse que após a saída do projeto, pensará em formar uma estação orbital do país.
O modelo de cooperatividade para o desenvolvimento da estação espacial vigora há décadas e a possível saída dos russos causará impacto em todos os países que integram o modelo. A decisão acontece no momento em que a guerra na Ucrânia estremeceu profundamente as relações dos russos com os Estados Unidos e a Europa. Apesar do anúncio, a NASA ainda não tomou conhecimento oficial sobre o assunto e aguarda uma retratação do governo da Rússia nos próximos dias. A construção da estação espacial foi considerada um símbolo do final da Guerra Fria. Ela é administrada pelas agências espaciais da Rússia, Estados Unidos, Europa, Japão e Canadá há mais de 22 anos. Atualmente é usada para realizar pesquisas científicas em gravidade zero e testar equipamentos para futuras viagens espaciais. A estação tem quase o tamanho de um campo de futebol e normalmente carrega uma tripulação de 7 pessoas que passam meses a bordo. Na Argentina, um tesouro em dólares foi encontrado enterrado em um lixão. A história atraiu a atenção de curiosos, mas a origem da fortuna, que pode chegar a 75 mil dólares, ainda é um mistério. Há dias, várias versões de um tesouro escondido abalam a cidade de Las Parejas, no centro da Argentina. Fala-se de mais de 75 mil dólares encontrados em um lixão a céu aberto, quando um funcionário que trabalhava no local com uma escavadeira tropeçou inesperadamente no móvel onde estavam escondidos. Cada um começou a agarrar sua parte. Era como um jogo para ver quem conseguia mais cédulas. Federico diz que ele e 5 amigos encontraram no total cerca de 10 mil dólares. Mas o dinheiro não acabou por aí. Naquele dia fui eu que consegui mais dinheiro. Depois, no dia seguinte, veio um menino e conseguiu 25 mil dólares. Ele teve mais sorte do que nós. Nos últimos dias, as autoridades fecharam o acesso ao lixão. Os moradores de Las Parejas acreditam que o dinheiro deve ter pertencido a uma senhora que morreu recentemente sem deixar filhos. Os rumores é que ela tenha escondido os dólares no fundo falso de um armário, que foi parar no lixão depois que os novos moradores da casa se desfizeram do móvel. Na Argentina, sujeita a alta inflação há décadas, é comum as pessoas economizarem em dólares e os guardarem em dinheiro em suas próprias casas devido à falta de confiança nos bancos. Atualmente, um dólar equivale a cerca de 130 pesos argentinos. E veja a seguir, a obesidade animal, semelhante à condição nos seres humanos, pode esconder problemas maiores como os tumores. E veja também, depois de reconhecer problemas, o presidente da CBF prometeu encontrar soluções para os erros de arbitragem no Brasil. Se você contraiu a Covid-19, imagina que após se curar da doença, a melhor escolha seja iniciar ou retomar as atividades físicas, é melhor tomar cuidado. Os médicos alertam que a pessoa faça um acompanhamento, já que possa ter adquirido sequelas da doença. Antes de retornar à academia, à corrida ou até os exercícios com menor impacto, os médicos especialistas sugerem que os praticantes de atividades físicas e esportivas que tiveram a Covid-19 passem por uma avaliação cardiológica. Segundo eles, a regra independe da performance ou do nível da atividade. O motivo para o cuidado pós-doença é que o coronavírus pode ter gerado sequelas cardiovasculares, como, por exemplo, a miocardite, que é uma inflamação no coração. Além dela, muitos pacientes apresentaram arritmia após a contaminação pela doença. Outra possibilidade é um AVC. Isso porque, após a infecção, o coração pode não bater da maneira ideal, ocasionando a formação de coágulos que podem ir para outras partes do corpo. Sendo assim, os médicos indicam que antes de voltar às atividades físicas, é necessário uma bateria de exames para entender a forma como o corpo está. É importante verificar se há algum sinal de insuficiência cardíaca, como inchaço dos membros inferiores,
cansaço e falta de ar ao fazer pequenos ou médios esforços. E mesmo com a saúde do coração em dia, a principal indicação para o retorno das atividades é que ela seja feita de forma progressiva e com cargas mais leves, respeitando as limitações do seu corpo e pensando no cuidado da saúde. Um dos principais problemas com os animais de estimação é a falta de atenção com o peso. A obesidade animal, semelhante à condição dos seres humanos, é causadora de diversas doenças nos pets, mas muitas vezes pode esconder problemas maiores, como, por exemplo, os tumores. A obesidade é considerada quando o peso atual passa dos 15% do ideal. As consequências na saúde dos animais incluem inflamação no corpo, potencializando problemas articulares e dores, problemas respiratórios e intestinais, dificuldade de locomoção e desenvolvimento de uma série de doenças, como diabetes, câncer, baixa imunidade e até redução da qualidade e da expectativa de vida. No caso dos gatos, o sobrepeso pode resultar, inclusive, em feridas e descamação na pele. Entretanto, a reversão do quadro de obesidade depende da causa do problema. Portanto, é necessário atenção aos hormônios, fazendo acompanhamento com o veterinário endocrinologista, além do manejo nutricional. Assim, para animais que se alimentam de ração, é imprescindível a troca para uma opção própria para a obesidade, a fim de proporcionar um emagrecimento saudável sem deficiência nutricional. E embora a ração seja uma boa alternativa, a alimentação natural entrega uma melhor resposta para a perda de peso dos bichinhos. Só que essa opção requer ainda mais atenção, pois demanda a devida indicação de quantidade e alimentos específicos para as necessidades individuais do animal. Dessa forma, uma das melhores maneiras de evitar que seu pet sofra com obesidade é estimular brincadeiras e praticar exercícios físicos diários. Depois de 2 casos confirmados de meningite meningocócica no Pari, bairro situado na região central de São Paulo, a Prefeitura está realizando como medida preventiva uma operação para aumentar a cobertura vacinal contra a doença nos moradores que têm entre 3 meses e 59 anos de idade. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Já foram aplicadas 1.235 doses na ação que começou dia 21 de julho. Dos 2 casos confirmados, um paciente precisou de internação, mas já recebeu alta, e o outro morreu em decorrência da doença. A Prefeitura informou que não há vínculo epidemiológico e temporal entre eles, e assim não há caracterização de surto na região. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a meningite está disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital. A primeira dose é aplicada com 3 meses de idade, a segunda com 5 meses e aos 12 meses a dose de reforço. Com 11 ou 12 anos é feito o reforço adolescente com a dose ACWY. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta terça-feira que o surto da varíola do macaco, que está se espalhando rapidamente, pode ser interrompido. No último sábado, a entidade classificou a doença como uma emergência sanitária pública de preocupação internacional, que é o maior nível de alerta, e tem como objetivo gerar resposta internacional coordenada para poder liberar fundos e colaborar com o compartilhamento de vacinas e tratamentos. Os países da União Europeia chegaram nesta terça-feira a um acordo para reduzir o consumo de gás natural em 15% até 31 de março de 2023. A medida é consequência dos recorrentes cortes no fornecimento por parte da Rússia e busca preparar os membros do bloco para o próximo inverno no hemisfério norte, entre dezembro e março, quando o consumo tende a disparar. De acordo com fontes diplomáticas, apenas a Hungria votou contra o plano, que não precisava de unanimidade para ser aprovado.
A nova Constituição promovida pelo presidente tunisiano Kais Saied, que reforça os poderes do chefe de Estado, está prestes a ser aprovada após um referendo marcado por uma elevada taxa de abstenção. A coalizão de oposição Frente Nacional de Salvação, que pediu boicote ao voto, acusou a autoridade eleitoral nesta terça-feira de ter amplificado e falsificado os dados de participação. De acordo com o órgão, apenas 27,54% dos 9.300.000 eleitores registrados votaram. Nas últimas eleições legislativas de 2019, a taxa de participação foi de 32%. E olha só, um fóssil com 560 milhões de anos foi encontrado no Reino Unido, no norte da Inglaterra. Segundo os investigadores, trata-se de um fóssil do predador animal mais antigo do mundo. O espécime descoberto na floresta de Chermwood pertence ao grupo Cnidaria, do qual fazem parte as medusas. Um dos paleontólogos responsáveis pela descoberta já tinha examinado o local em 2007, mas só agora foi possível encontrar e identificar o predador, que agora tem o nome de Aurora Lumina atemborughi. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, muitas crianças aguardam por um lar, mas a adoção tardia ainda é um desafio. Uma nova lei aprovada no estado promete incentivar esse tipo de adoção, mas ainda há muito o que fazer. No Brasil, atualmente, o Cadastro Nacional de Adoção possui 5.000 crianças à espera de uma família e 30.000 pessoas que desejam adotar. Em Dourados, são 26 cadastros de pessoas interessadas e 6 crianças para adoção. Mas com um número muito maior de interessados do que crianças, por que essa conta não fecha? Por conta do perfil idealizado pelas pessoas. Bebês de até 2 anos de idade, o sexo feminino, brancas, saudáveis e sem irmãos estão na preferência. Quem não se encaixa nesse perfil fica em abrigos à espera de uma família. Quanto mais o tempo passa, maior a criança fica e menores são as chances de adoção. Vai restringindo cada vez mais para uma criança imaginária e que não corresponde necessariamente ao perfil das crianças que nós temos acolhidas. Uma adoção de uma criança maior não é para qualquer pessoa. Você realmente precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades que essa criança pode trazer. Mas ela não merece menos, né, uma família de uma criança pequena. O Lar Ebenezer, em Dourados, tem atualmente 33 acolhidos nas mais diferentes idades, cada um com sua história, marcando suas vidas, provocando cicatrizes que talvez possam ser curadas através de acompanhamento. Infelizmente, quando elas chegam aqui no lar, é porque houve a violação de direito. Pode ser maus tratos, abuso, violência, enfim, ocorreu aquela ruptura dentro do seio familiar e que não tem aonde essa criança ficar, porque a princípio tem que se esgotar todas as possibilidades de estar em família. Nem toda criança que está numa casa de acolhimento entrará para o cadastro de adoção. Este é o último recurso depois de esgotadas todas as possibilidades da criança retornar ao convívio familiar. Quando ela chega lá, já se começa a fazer um trabalho para que ela retorne para sua família. Se durante esse tempo não se viu possibilidade dela retornar, aí sim existe uma ação que chama destituição do poder familiar, que é tirar do poder desses pais com relação a essa criança e aí sim ela pode ir para a adoção. Entrou em vigor uma lei estadual que incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Toda a primeira semana de setembro de cada ano será marcada por ações sobre o assunto. Será intensificada também a publicidade em relação aos procedimentos para a realização dessas adoções, dados sobre crianças e adolescentes aptos a serem adotados e o número de pretendentes. Essas campanhas elas são muito importantes e eu questiono até o termo adoção tardia, porque parece que já é tarde para ser pai e mãe, é tarde para ser filho. E nós estamos falando de crianças de 7 anos, de 10 anos, ou mesmo quando nós falamos de adolescentes. Nós buscamos, principalmente com os pretendentes à adoção, refletir o que é a parentalidade, o que é se tornar pai
o que é se tornar mãe, o que é ser responsável por uma vida. De acordo com uma lei de 2019, a entrega de um filho para adoção, mesmo que durante a gravidez, não é crime. O projeto Dar à Luz, coordenado pelo Ministério Público Estadual e entidade de apoio à adoção, orientam sobre as etapas desta decisão. Se ela, durante o pré-natal, lá no posto de saúde, ela falar isso com o médico, com o enfermeiro, esses profissionais têm a obrigação de nos comunicar e aí nós realizamos o acompanhamento dessa gestante. No Brasil, qualquer pessoa maior de 18 anos pode se cadastrar para adotar uma criança, independente do estado civil, da orientação sexual ou de outros fatores. A única exigência é que haja uma diferença mínima de 16 anos entre a idade de quem quer adotar e a idade da criança. Ela precisa juntar alguns documentos, né, que são documentos pessoais, comprovante de endereço e renda, e aí entrar com um pedido na vara da infância que é para fazer parte desse cadastro. Aí o juiz, Ministério Público, a equipe técnica do juízo vão conhecer essa pessoa e aí, ao final, o juiz vai deferir se ela está pronta ou não para receber uma criança em adoção. Quem tiver interesse em adotar ou em saber mais sobre o processo de adoção, pode procurar a Vara da Infância e Juventude do município. O presidente da CBF admitiu problemas na arbitragem brasileira. Nos últimos meses, aumentou o número de reclamações de treinadores e jogadores contra erros de juízes e principalmente do árbitro de vídeo. O trabalho dos árbitros do futebol brasileiro é um fator que preocupa o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Em conversa com dirigentes de 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, ele confessou realizar cobranças constantes à comissão de arbitragem. Apesar de admitir as falhas, o presidente deixou claro que não existe nenhuma ação premeditada e que a arbitragem é sempre imparcial. O ex-árbitro e agora principal nome à frente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, também fez duras críticas ao protocolo utilizado pelos árbitros e anunciou que 95 juízes de todo o Brasil passarão por um treinamento no Rio de Janeiro na próxima semana e, além disso, eles serão levados para sessões de treinamento no Centro de Arbitragem da CBF todos os meses. Entre as muitas polêmicas e falhas do VAR neste ano, a mais recente aconteceu na partida entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil, onde o VAR só checou o lance de pênalti em Caleri, mas não traçou as linhas para conferir um possível impedimento. Fato que causou a indignação do treinador Abel Ferreira e também da presidente do clube, Leila Pereira, que esteve presente na reunião e recebeu um pedido de desculpas formais de Wilson Seneme pelo erro causado pelo árbitro de vídeo. Mas não é só no Brasil que a arbitragem é alvo de críticas e polêmicas. Durante o amistoso entre Paris Saint-Germain e Gamba Osaka do Japão, o brasileiro Neymar protagonizou um lance que vem sendo tema de debate em rodas de conversa e programas esportivos. Ainda no primeiro tempo da partida, Neymar parte para cima do zagueiro do clube japonês, que chega atrasado para tentar dar o bote no brasileiro. Porém, o defensor passa direto e chega a recolher a perna esquerda para cometer a infração. O camisa 10 do PSG dá aquele tradicional salto antes de cair e o juiz não pensa duas vezes para marcar a penalidade, que foi convertida pelo brasileiro. Pela imagem da transmissão da partida, não é possível ver o toque do zagueiro em Neymar. Por fim, o clube francês venceu a partida por 6-2. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.